Ela sempre acreditou que a amizade verdadeira era para a vida toda. Desde pequenas, eram inseparáveis. Amanda e Júlia cresceram como irmãs, compartilhando segredos, medos, conquistas e lágrimas. Era como se o universo tivesse feito questão de colocá-las lado a lado. Se uma chorava, a outra secava as lágrimas. Se uma caía, a outra estendia a mão. Eram o tipo de amizade que inspirava inveja e admiração. Quando uma falava, a outra completava a frase. Se uma faltava na escola, a outra fazia questão de levar o caderno completo no dia seguinte. Quando adolescentes, juraram que estariam uma ao lado da outra no casamento, na maternidade, na velhice. Que nada, nem ninguém, destruiria aquilo que tinham. Mas o destino, cruel como só ele sabe ser, estava prestes a provar que a pior traição nem sempre vem de um inimigo. Às vezes, ela vem da única pessoa que você achava que nunca seria capaz de te ferir. Amanda era uma mulher simples, de coração puro, trabalhadora, esforçada, sonhadora. Havia lutado muito para conquistar tudo o que tinha. Nada veio fácil. Os estudos, a carreira, a casa própria. Tudo era fruto de noites mal dormidas e dias inteiros de sacrifício. Já Júlia sempre teve uma vida mais confortável. A família era rica, os caminhos pareciam mais fáceis. Mas, apesar das diferenças de classe social, as duas nunca deixaram que isso interferisse na amizade. Pelo contrário, Júlia usava sua influência para ajudar Amanda sempre que podia. Conseguiu para ela uma vaga como assistente em uma agência de publicidade onde o pai era sócio. E foi ali que Amanda conheceu Caio, o homem que mudaria sua vida por completo. E não da maneira que ela esperava. Caio era charmoso, inteligente, educado. Tinha um sorriso que desarmava qualquer resistência. Quando apareceu na empresa, despertou olhares de todas as mulheres do setor. Mas foi Amanda quem conquistou seu coração. Pelo menos, era isso que ela acreditava. Eles começaram a sair em segredo, até que o relacionamento se tornou público. Júlia, ao saber da novidade, fingiu felicidade. Abraçou a amiga, desejou sorte, mas por dentro, algo queimava. Um sentimento que ela mesma não conseguiu nomear. Inveja, ciúmes, ou apenas a vontade de ter tudo o que Amanda possuía, inclusive o amor que agora brilhava nos olhos dela. Com o passar dos meses, Amanda mergulhou naquele relacionamento. Se entregou de corpo e alma. Caio parecia perfeito, atencioso, carinhoso, romântico. Enchia a vida dela de flores, mensagens e promessas. Prometia casamento, filhos, viagens. Amanda acreditava em cada palavra, em cada gesto. Júlia, por outro lado, começava a se mostrar diferente. Distante, fria, com piadinhas ácidas sobre o namoro. Quando Amanda perguntava o que estava acontecendo, ela desconversava. Dizia estar ocupada, estressada, cansada. Mas, por trás daquele comportamento, escondia-se algo muito mais sombrio. Júlia estava apaixonada por Caio. E faria qualquer coisa para tê-lo. A traição não foi de um dia para o outro. Foi construída em silêncio, com olhares trocados nos corredores, com mensagens apagadas, com encontros escondidos. Amanda, cega de amor e confiança, jamais desconfiou. Achava que o afastamento de Júlia era só uma fase, e que logo tudo voltaria ao normal. Até que, numa tarde chuvosa, ao voltar mais cedo do trabalho, o mundo dela desabou. Ao entrar no apartamento que dividia com Caio, encontrou as luzes apagadas, mas ouviu risos vindos do quarto. Risos familiares, femininos. Seu coração acelerou. Pensou que talvez fosse só um vídeo, uma chamada, uma amiga, mas ao abrir a porta, a cena que viu queimou em sua alma como uma marca eterna. Ali estavam Caio e Júlia, juntos, nus, rindo, como se nada estivesse errado. Ela congelou. O tempo parou. O chão sumiu.
a pessoa que ela mais confiava, a amiga que ela considerava irmã, o amor da sua vida. Tudo destruído num piscar de olhos. Amanda não gritou, não chorou ali, apenas fechou a porta, voltou para a sala, pegou sua bolsa e saiu em silêncio. O mundo lá fora parecia continuar igual. As pessoas caminhavam, os carros passavam, mas dentro dela, tudo havia morrido. Ao chegar em casa, o choro veio como uma tempestade. Incontrolável, injusto, doído. Ela se trancou por dias. Não atendia ligações, não respondia mensagens. Júlia tentou justificar, tentou se explicar, disse que foi um erro, que estava confusa. Mas Amanda sabia, aquilo não foi acidente. Foi escolha. Foi traição premeditada. Os dias se tornaram semanas. E as semanas, um buraco escuro onde Amanda se perdia. As pessoas diziam que ela precisava superar, seguir em frente. Mas como? Como seguir quando quem você mais amava te apunhalou pelas costas? Como confiar de novo? Como levantar? Mas foi no fundo do poço que Amanda ouviu a voz mais poderosa de todas, a dela mesma. Uma voz fraca, ferida, mas que dizia: você não merece isso. E foi essa fagulha de força que acendeu a chama da reconstrução. Ela decidiu que não seria vítima, que não viveria a vida lamentando, que não daria àqueles dois o prazer de vê-la destruída. Era hora de se reerguer, de transformar a dor em combustível. Começou aos poucos. Primeiro, cortou completamente o contato com os dois. Bloqueou números, redes sociais, excluiu fotos. Depois, mergulhou no trabalho. Passou a estudar fora do horário, fazer cursos, melhorar suas habilidades. Sua dedicação chamou a atenção de um dos sócios da agência, que a promoveu a coordenadora de criação. Foi uma das vitórias mais silenciosas e poderosas da vida dela. Enquanto Júlia e Caio viviam uma falsa felicidade nas redes, Amanda construía algo real, algo que ninguém poderia tirar dela, sua própria força. Ela começou a treinar, correr, mudar a alimentação. A transformação era visível, mas mais do que estética, era interna. Amanda estava renascendo. E como a vida tem um jeito curioso de premiar quem não desiste, a chance que mudaria tudo estava prestes a bater na porta. Um projeto internacional da empresa buscava uma nova liderança. Alguém inovador, resiliente, criativo. E Amanda, com todo o brilho que reconquistou, foi indicada. Aquilo não era só uma promoção. Era um recomeço. Um novo país, novas pessoas, novas possibilidades. Era o renascimento de alguém que foi traída, mas recusou viver como vítima. Era o início da virada. E essa era só a primeira parte da história. O avião decolou levando não só malas e documentos, mas também a versão antiga de Amanda. A mulher ferida, humilhada e traída ficou para trás. Agora, ela carregava na bagagem apenas a coragem de recomeçar. Chegar a outro país, com outra cultura, outro idioma e sem ninguém por perto era assustador, mas ao mesmo tempo, libertador. Pela primeira vez, Amanda sentia que o passado não podia mais alcançá-la. Ninguém ali a conhecia como a traída, ninguém sabia da dor que ela tinha enfrentado. Ela podia, enfim, ser quem quisesse ser. E escolheu ser forte. Escolheu ser grande. Escolheu ser dona da própria história. No primeiro mês, Amanda se dedicou a mergulhar no novo ambiente de trabalho. A sede da agência em Barcelona era moderna, vibrante, desafiadora. Era o mercado mais exigente, mais competitivo. Mas ela se destacou desde o início. Não apenas pelo talento, mas pela garra. Enquanto muitos ainda buscavam reconhecimento com palavras, Amanda mostrava resultados. Criava campanhas impactantes, liderava com empatia, resolvia crises com calma. Rapidamente, passou de coordenadora a diretora criativa do núcleo internacional. Mas o mais impressionante era que, mesmo com tanto sucesso, ela mantinha a humildade. Nunca esqueceu de onde veio, nem da dor que a trouxe até ali. Na verdade,
Era essa dor que a tornava tão autêntica. Nos dias de folga, Amanda explorava a cidade sozinha. Sentava em cafés escondidos, caminhava pelas ruas antigas, visitava museus, ouvia música nas praças. Às vezes, chorava sem ninguém ver. Não por saudade de Júlia ou Caio, mas por gratidão à mulher que ela estava se tornando. E foi numa dessas tardes solitárias, enquanto lia um livro em um banco do parque de La Cittadella, que conheceu Enzo. Ele era fotógrafo, italiano, morava em Barcelona há 5 anos. Alto, sorriso fácil, olhar tranquilo. Começaram a conversar sobre arte, sobre a vida, sobre perdas. Enzo tinha perdido os pais em um acidente e havia recomeçado a vida longe de tudo. Havia algo nele que a fazia se sentir em paz. Sem pressa, sem cobrança. Pela primeira vez, Amanda sentiu que alguém havia além das cicatrizes. Os encontros se tornaram frequentes. Primeiro cafés, depois jantares, depois viagens curtas pelos arredores da cidade. Com Enzo, Amanda não precisava fingir. Ela não precisava esconder que um dia foi traída, que teve o coração destruído. Ele não a via como frágil ou quebrada. Pelo contrário, dizia que ela era feita de aço, moldada no fogo. E mesmo com medo de se entregar, Amanda foi aos poucos deixando que aquele carinho entrasse. Não era um amor avassalador como o que teve com Caio. Era diferente. Era calmo. Era seguro. E isso, para alguém que já havia sido ferida por quem mais confiava, era tudo o que ela precisava. Enquanto isso, do outro lado do oceano, a vida de Júlia não era tão perfeita quanto mostrava no Instagram. O relacionamento com Caio, construído na base da mentira, começou a desmoronar. Ele não era mais o mesmo. As atenções diminuíram, os carinhos sumiram. As brigas se tornaram frequentes. Júlia achava que havia vencido, que tirar o namorado da melhor amiga era uma forma de provar superioridade. Mas o que ela ganhou foi uma versão de Caio muito diferente da que Amanda conheceu. Ele era egoísta, controlador, e aos poucos foi se mostrando abusivo. Júlia começou a se perguntar se realmente valia a pena tudo aquilo. Se a inveja que a fez trair Amanda havia, no fim das contas, destruído a si mesma. E quando Caio perdeu o emprego na agência após ser descoberto desviando verbas de campanhas, tudo desmoronou de vez. Júlia foi afastada por envolvimento indireto, perdeu prestígio, amigos e o respeito da própria família. A máscara de perfeição caiu, e com ela veio o peso das escolhas que fez. Tentou entrar em contato com Amanda. Escreveu e-mails, cartas, mensagens. Mas Amanda nunca respondeu. Ela havia aprendido a lição mais dura da vida: algumas feridas não cicatrizam com pedidos de perdão. Algumas pessoas não merecem voltar. Amanda agora viajava pelo mundo a trabalho. Seus projetos começaram a ganhar prêmios. A equipe que liderava se expandiu para outros continentes. Recebia convites para palestras, entrevistas, eventos. Mas o mais gratificante era olhar no espelho e ver alguém que sobreviveu. Alguém que não se deixou definir pelo que sofreu, mas sim pelo que construiu depois. Em um desses eventos, foi convidada para participar de uma conferência sobre liderança feminina e superação. Ali, diante de centenas de pessoas, contou sua história pela primeira vez, sem citar nomes, mas cada palavra carregava dor, força, renascimento. A plateia chorou, aplaudiu de pé. E ali, Amanda descobriu um novo propósito: inspirar outras mulheres a também recomeçarem. Começou a usar suas redes sociais não mais para mostrar viagens ou conquistas profissionais, mas para compartilhar experiências, conselhos, reflexões. Em pouco tempo, ganhou milhares de seguidoras. Mulheres que haviam sido traídas, abusadas, diminuídas. Mulheres que precisavam ouvir que era possível sair do fundo do poço, que era possível dar a volta por cima. Amanda agora era mais do que uma profissional de sucesso. Ela era voz. Era representatividade, era força. E em meio a tudo isso, Enzo continuava ao seu lado. Não como protagonista da transformação dela porque Amanda fez tudo sozinha, mas como companheiro, como apoio. Ele entendia que o passado dela não precisava ser esquecido, mas sim honrado. E por isso, a respeitava como poucos. Um dia, enquanto assistiam ao pôr do sol no topo de uma montanha na Catalunha, ele pegou a mão dela, olhou nos olhos e disse:
Você é o meu milagre. Amanda sorriu. Não porque precisava de um homem para se sentir completa, mas porque, finalmente, sabia o que era ser amada de verdade. Enquanto o passado de Julia era marcado por arrependimentos e solidão, o de Amanda era a base de algo novo, firme, transformador. Ela não buscava vingança. Não precisava que ninguém pagasse por nada. Porque sua vitória era silenciosa, mas estrondosa. Era ver sua vida florescendo enquanto os que a feriram afundavam nas próprias escolhas. Era saber que não precisou revidar para vencer. Ela venceu quando decidiu não se destruir. Quando escolheu crescer em vez de se vingar. E essa era a volta por cima mais inacreditável que alguém poderia imaginar. Mas essa história ainda está longe de acabar. O tempo passou como passa para quem decidiu viver de verdade. Amanda não apenas reconstruiu sua vida, ela a reinventou. A dor que um dia a calou, agora a impulsionava. Ela se tornará um símbolo, uma referência, uma inspiração. Mas por trás da mulher forte e admirada, ainda havia uma história mal resolvida, um capítulo que nunca foi encerrado. E a vida, com sua ironia certeira, sabe exatamente quando trazer de volta os fantasmas que pensamos ter enterrado. Foi numa manhã comum, ao abrir seus e-mails, que Amanda viu um convite inesperado. Uma grande conferência internacional de comunicação e marketing aconteceria no Brasil. E mais do que um simples evento, tratava-se de uma homenagem às mulheres que transformaram o mercado. Ela seria uma das principais homenageadas. A princípio, hesitou. Voltar para o lugar onde tudo começou e onde tudo terminou parecia arriscado. Mas então lembrou do quanto havia evoluído. Ela não era mais aquela Amanda. Chegar ao aeroporto de São Paulo foi como entrar num cenário que parecia familiar, mas sem o peso do passado. Desta vez, ela não vinha fugindo, mas sendo celebrada. E isso mudava tudo. Nos corredores do evento, as pessoas a reconheciam. Pediam fotos. Comentavam suas palestras. E entre cumprimentos e câmeras, uma figura conhecida surgiu, como um fantasma do passado tentando se disfarçar de lembrança. Era Julia, mais magra, o olhar abatido, a maquiagem tentando esconder o vazio nos olhos. Ela se aproximou devagar, com um sorriso tímido. Amanda, disse, como quem pede permissão para existir. Mas Amanda apenas assentiu com a cabeça, sem abrir espaço. O silêncio entre elas disse tudo. A ponte estava queimada. E por mais que Julia quisesse reconstruí-la, algumas ruínas são eternas. Aquela breve aparição a desestabilizou por um instante. Mas Amanda respirou fundo. Já havia aprendido que sentimentos não resolvidos não precisam ser alimentados, basta reconhecê-los e seguir em frente. No palco, sua presença era imbatível. Falou com firmeza, com alma, com verdade. Contou sua trajetória sem precisar citar nomes, mas cada palavra cortava como lâmina. A plateia ouvia em silêncio, absorvendo cada fragmento da mulher que ali se apresentava como um exemplo de superação. Ao final da palestra, foi ovacionada, e entre os aplausos, avistou um rosto familiar, sua antiga mentora da agência no Brasil, Dona Marta, aquela que acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Elas se abraçaram como mãe e filha que não se veem há anos. E ali, naquele abraço, Amanda entendeu que certas raízes não se perdem com o tempo, elas apenas aguardam o momento certo para florescer de novo. Mas o inesperado ainda estava por vir. Em uma das salas reservadas do evento, Amanda foi chamada para uma reunião com investidores interessados em uma nova startup de publicidade digital. Era uma oportunidade única. Liderar um projeto global com sede dupla Barcelona e São Paulo. A proposta era ousada, desafiadora e tentadora. Amanda, que sempre planejou seguir crescendo fora do Brasil, agora se via diante de uma decisão que poderia conectá-la de volta às suas origens, mas sem regressar ao passado, e sim levando consigo tudo o que havia conquistado. Pensou em Enzo, na vida construída juntos, nas viagens, nas madrugadas criando ideias. E então entendeu. Recomeçar não significava abandonar. Era possível evoluir em múltiplas direções. Ela podia, sim, ser grande aqui e lá fora. Podia estar presente em ambos os mundos, desde que nunca mais se perdesse de si mesma. Enquanto Amanda planejava seu próximo passo com firmeza, do outro lado da cidade, Julia vivia um inferno pessoal.
Sozinha, com a reputação destruída e as amizades desfeitas, ela passou a enfrentar crises de ansiedade profundas. Ninguém queria contratá-la, ninguém confiava mais em sua ética. Tentou criar projetos próprios, mas sem credibilidade, fracassava. Os relacionamentos seguintes foram breves, interesseiros ou abusivos. Ela quebrou em silêncio, sem que ninguém notasse. E só então percebeu que o maior erro não foi ter traído a amiga, foi ter se traído. Porque enquanto Amanda construiu uma identidade com base na verdade e no trabalho, Julia tentou viver de aparência e conquista fácil. Agora, nada restava. Apenas arrependimento. E um arrependimento assim, pesa. O reencontro definitivo aconteceu semanas depois, em um café tranquilo na região da Avenida Paulista. Amanda estava ali para uma reunião informal com os sócios do novo projeto. Mas, ao entrar, deu de cara com Julia, sentada sozinha, com um café quase frio à frente. Ela se levantou, surpresa. Eu não sabia que você vinha aqui, disse, nervosa. Amanda, em silêncio, encarou por alguns segundos. Poderia ter virado as costas, mas decidiu sentar. Não por saudade, nem por compaixão, mas porque não tinha mais medo. Julia começou a falar, gaguejando, misturando pedidos de desculpas com confissões. Disse que havia perdido tudo, que se arrependia profundamente, que entenderá tarde demais o valor da amizade que destruiu. Amanda ouviu tudo, impassível. E quando Julia terminou, disse apenas: "Você não destruiu a minha vida. Você me deu o empurrão que eu precisava para encontrar quem eu realmente era. Mas nem por isso te perdoo." E se levantou. Porque o perdão, às vezes, não é necessário. O que cura mesmo é seguir sem precisar dele. De volta a Barcelona, Amanda e Enzo decidiram assumir juntos a liderança do novo projeto. Uniram talentos, experiências e corações. Criaram uma startup inovadora que misturava publicidade com causas sociais. Cada campanha tinha um propósito. Cada cliente era selecionado com critérios éticos. Eles não vendiam só produtos, vendiam ideias que transformavam. Em pouco tempo, viraram referência no setor. Enzo assumiu a direção visual. Amanda, a estratégica. E juntos, formavam não apenas um casal, mas uma potência. O passado havia deixado marcas. Sim. Mas agora essas marcas contavam uma história. E histórias são o que mais conecta pessoas. A volta por cima de Amanda não foi feita de vingança, nem de aplausos vazios. Foi feita de decisões, de enfrentamentos, de silêncios respeitados e verdades assumidas. Ela não precisou derrubar ninguém para subir. Não precisou expor quem a feriu para ser ouvida. Sua força estava no que ela construiu quando ninguém mais acreditava que ela poderia. E por isso, sua vitória era legítima. Era profunda. Era inacreditável. A história de Amanda não termina aqui. Porque pessoas como ela continuam crescendo, ensinando e inspirando. Ela não é apenas uma mulher que foi traída pela melhor amiga. Ela é a mulher que transformou essa traição em combustível. Que fez da dor, degrau. Que fez da queda, impulso. E que hoje, vive uma vida que muitos só conseguem sonhar. Era como se a vida estivesse devolvendo, pouco a pouco, tudo o que Amanda havia perdido. Não só o que lhe foi tirado, mas o que ela jamais imaginou que poderia conquistar. A startup que ela e Enzo criaram estava em expansão para 3 continentes, atraindo investidores de peso, liderando campanhas com impacto real, mudando histórias. Eles não estavam apenas vendendo publicidade. Estavam moldando consciências, posicionando marcas que respeitavam pessoas, causas e o planeta. Amanda se tornou um rosto global. Era convidada para eventos internacionais, entrevistas, TED Talks. Mas o sucesso, ao contrário do que muitos pensam, não a distanciou de quem ela era. Pelo contrário, fez com que mergulhasse ainda mais fundo nas suas raízes. Ela sabia exatamente de onde veio, e nunca deixava que ninguém esquecesse disso. Num certo final de tarde, ao caminhar pelas ruas estreitas de Barcelona com Enzo, Amanda parou diante de uma vitrine de uma livraria. Havia ali uma frase escrita em letras grandes: "Que toda cicatriz seja uma página virada, e não um fim." Ela ficou olhando por minutos. Aquilo tocou algo dentro dela. Porque apesar de tudo, apesar da nova vida,
havia páginas que ainda pesavam. A traição de Julia, por mais que estivesse no passado, ainda ecoava em situações inesperadas. Um cheiro, uma música, um comentário, e lá estava aquela lembrança viva, pulsante. Amanda sabia que não poderia apagar, mas podia, sim, ressignificar. E decidiu que usaria aquela dor antiga para algo maior. Nasceu ali a ideia do seu primeiro livro. O projeto foi batizado de Cicatrizes que Brilham, um livro que misturava sua história pessoal com relatos de outras mulheres que superaram traições, abusos, humilhações, silenciamentos. Cada capítulo era uma ferida transformada em força. E mais do que isso, parte da renda seria revertida para uma ONG que apoiava mulheres em situação de vulnerabilidade emocional e profissional. Ao anunciar o projeto nas redes sociais, Amanda recebeu uma avalanche de mensagens. Milhares de mulheres começaram a compartilhar suas histórias. Era como se a ferida coletiva, por fim, tivesse um espaço legítimo para ser mostrada e acolhida. O livro rapidamente se tornou um best-seller. Mas para Amanda, mais importante do que as vendas era o que ele representava, uma cura coletiva. Enquanto isso, do outro lado do oceano, Julia vivia uma realidade completamente oposta. Após aquele último encontro com Amanda, ela mergulhou em um processo profundo de terapia. Pela primeira vez, enfrentou seus próprios abismos. Chorou, gritou, se revoltou. Descobriu que desde pequena havia aprendido a competir com outras mulheres para ser validada. Que o medo de ser rejeitada a fazia buscar a aprovação constante. E que, no fundo, sempre se sentiu menor que Amanda e foi isso que a destruiu por dentro. Foi só quando encarou suas sombras sem filtros que começou, enfim, a mudar. Lentamente, retomou pequenos projetos. Começou a dar aulas voluntárias de comunicação em escolas públicas. Criou um blog anônimo onde escrevia cartas de perdão para si mesma. E aos poucos, sem plateia, sem aplausos, começou a se reconstruir. Pela primeira vez, sem tentar derrubar ninguém no processo. Amanda não sabia dessa transformação. E nem precisava saber, porque seu foco agora era outro. Ela estava envolvida na criação de um programa de mentoria para jovens mulheres latinas que sonhavam em empreender. O projeto se chamava Raízes Fortes e oferecia suporte emocional, técnico e financeiro para meninas de comunidades periféricas. Amanda via nelas o reflexo de quem um dia foi, e queria garantir que nenhuma delas passasse pelo que ela passou. Criou uma rede de apoio com psicólogas, consultoras, coaches e empresárias que abraçaram a causa. E em pouco tempo, dezenas de meninas estavam lançando suas próprias marcas, seus próprios sonhos. Amanda não era apenas um nome, era agora uma ponte, um elo, uma mão estendida. Mas a vida, mesmo quando parece resolvida, gosta de testar nossas cicatrizes. E um desses testes veio numa ligação inesperada. Julia, em um gesto corajoso, entrou em contato com a editora de Amanda pedindo permissão para escrever o prefácio de uma nova edição do livro Cicatrizes que Brilham. Ela não queria aparecer, nem se promover. Só queria, com honestidade, deixar seu pedido de perdão ali, impresso, como um ponto final digno. A proposta foi repassada para Amanda. Houve silêncio. Depois, reflexão. E, por fim, uma resposta. Sim. Deixe que ela escreva. Mas não por mim. Pelas outras mulheres que precisam ver que assumir um erro é o primeiro passo para curar o mundo. O prefácio escrito por Julia foi direto, cru, sincero. Ela não se vitimizou. Assumiu seus erros, suas vaidades, suas armadilhas emocionais. Contou como perdeu tudo por conta de uma única escolha errada. E como precisou se perder completamente para entender o valor de quem ela havia ferido. O texto viralizou antes mesmo do lançamento oficial. Milhares de pessoas, inclusive homens, se identificaram. Era como se, ao verem a queda de alguém que antes representava arrogância, sentissem a esperança de que até mesmo os mais quebrados podem mudar. Amanda leu o texto em silêncio. Chorou, mas não por dor. Chorou porque finalmente sentiu paz. No lançamento da nova edição, Amanda e Julia não dividiram o palco. Mas pela primeira vez, dividiram o mesmo espaço. Cada uma em seu lugar, com sua jornada, sua responsabilidade. Quando os olhos se cruzaram, houve um aceno leve.
E aquele gesto, ainda que breve, dizia muito. Não havia mais ódio. Não havia mais mágoa. Só maturidade. Porque crescer de verdade é conseguir olhar para quem te destruiu e não desejar vingança, mas distância. Respeitosa, definitiva, leve. Amanda seguiu crescendo. Foi indicada a prêmios internacionais. Sua história virou documentário. Seu nome virou marca. Mas acima de tudo isso, seu coração permaneceu inteiro. Aprendeu que sucesso não é sobre cifras, e sim sobre quantas vidas você transforma com aquilo que você viveu. E ela viveu tudo. A dor, a vergonha, a raiva, o silêncio. E depois, a cura, a superação, a expansão. Hoje, ao olhar para trás, Amanda não sente arrependimento. Sente orgulho. Porque mesmo quando tudo parecia ruir, ela escolheu seguir em frente. E essa escolha fez toda a diferença. O que antes era uma história de traição, virou uma história de reconstrução. De poder. De humanidade. Amanda é a prova viva de que você pode perder tudo, mas se não perder a si mesmo, ainda pode conquistar o mundo. Na vida, há ciclos que se fecham de forma silenciosa, sem aplausos, sem plateia. E foi assim que Amanda sentiu o encerramento daquele capítulo doloroso que por tanto tempo definiu sua história. Não era mais a mulher traída pela melhor amiga. Era agora uma referência global, uma mentora, uma líder que inspirava uma geração inteira. Mas o que mais surpreendia era sua postura. Ela falava de si sem rancor, sem superioridade, com uma serenidade que só quem enfrentou o inferno de frente consegue carregar. Amanda não apagou sua dor, ela a moldou em uma ferramenta. Era como se dissesse, sem precisar usar palavras, eu sangrei. Mas agora, ensino outras a costurar seus próprios cortes. Era uma manhã chuvosa quando Amanda foi convidada para abrir um congresso internacional sobre mulheres na liderança. Milhares de pessoas estavam no auditório. Mas o que mais chamava a atenção não era o número de espectadores, era o silêncio absoluto quando ela subiu ao palco. Com passos firmes, mas expressão tranquila, Amanda se aproximou do microfone e respirou fundo. Eu estou aqui hoje não porque venci alguém, mas porque venci a mim mesma. O público, hipnotizado, acompanhava cada palavra. Um dia, eu fui destruída por alguém em quem confiei com a alma. Mas foi naquele exato momento que eu renasci. Porque quando você perde tudo, descobre quem realmente é. Aquela fala entrou como uma flecha nos corações presentes. Não havia vitimismo. Havia força. E verdade. Após o evento, Amanda foi abordada por uma jovem que tremia nas palavras. Você mudou minha vida. Eu ia desistir de tudo, mas seu vídeo apareceu no meu feed naquela noite. Você salvou a minha história. Amanda a abraçou sem dizer nada. Porque às vezes, o silêncio acolhe mais do que qualquer conselho. E naquele abraço, ela compreendeu algo poderoso. Toda a dor que ela viveu, todo o chão que faltou sob seus pés, havia servido para isso. Para criar pontes onde antes só existiam abismos. Para ser um farol quando o mundo se tornava escuro demais. Aquela menina era apenas uma entre milhares. Mas cada uma contava. Cada uma valia o mundo. Nos meses seguintes, Amanda decidiu que era hora de dar um passo ainda maior. Não bastava mentorar. Era preciso investir. Assim nasceu o Instituto Aurora, uma organização dedicada exclusivamente a financiar e acompanhar empreendimentos criados por mulheres em situação de vulnerabilidade social. A ideia era simples: dar suporte real para que mulheres não precisassem mais escolher entre dignidade e sobrevivência. O Instituto oferecia bolsas, moradia temporária, creches para mães solo e até programas de alfabetização emocional. Era mais que uma ajuda. Era uma reconstrução de base. E o mais emocionante, todas as mentoras eram mulheres que haviam, de alguma forma, passado pela mesma dor que Amanda: abandono, traição, perda, violência. Eram sobreviventes ensinando outras a sobreviver e prosperar. A repercussão foi imediata. O Instituto Aurora virou pauta em jornais, revistas, programas de TV. Mas Amanda se mantinha discreta. Aparecia só quando necessário. Queria que o protagonismo fosse das mulheres que estavam renascendo ali dentro. E foram muitas. Algumas abriram marcas de roupas, outras criaram cafés, agências de marketing,
escolas de dança, podcasts, ONGs. A semente que Amanda plantou se multiplicava de forma quase milagrosa. Era impossível não se emocionar com os relatos que chegavam todos os dias. Mulheres que dormiam no chão e agora palestravam em universidades. Meninas que nunca tinham sido chamadas pelo nome e agora estampavam outdoors com suas marcas. A revolução silenciosa crescia, forte como raiz de árvore centenária. Foi durante uma dessas visitas ao instituto que Amanda conheceu Sofia, uma menina de 16 anos, com olhos cansados de tanto sofrer. Sofia havia sido abandonada pela mãe, sobrevivido nas ruas, vítima de violência, abusos, fome. Mas ainda tinha esperança. Eu só preciso de uma chance, disse com voz trêmula. Amanda viu nela a si mesma. O mesmo olhar de quem já perdeu tudo, mas ainda carrega a chama do possível. Decidiu mentorar pessoalmente aquela menina. Em um ano, Sofia criou uma marca de cosméticos naturais produzidos por mulheres da periferia. Ganhou prêmios. Foi entrevistada por revistas. E ao subir em um palco para receber um troféu, disse: "Se hoje eu estou aqui, é porque alguém como a Amanda me olhou como ser humano, não como estatística." E assim, os ciclos se renovavam. Amanda agora colhia frutos que iam muito além do que sonhara. Mas sua vida pessoal também florescia. Enzo, que sempre esteve ao seu lado, se tornará mais do que um parceiro de negócios. Eles mantinham uma relação sólida, baseada em respeito, liberdade e admiração mútua. Nunca precisaram anunciar namoro. Nunca alimentaram curiosos. O amor deles era calmo, profundo, discreto. Era o tipo de vínculo que cresce no silêncio e se fortalece na ação. E isso bastava. Eles tinham planos, mas nenhum deles envolvia pressa. Amanda dizia: "O que é para ser eterno não precisa ser urgente." Certa tarde, ao visitar sua antiga cidade para um evento beneficente, Amanda decidiu passar em frente à casa onde cresceu. Estava lá, intacta, simples, mas cheia de lembranças. Sentou-se na calçada, como fazia quando criança, e naquele momento, uma vizinha idosa saiu do portão e a reconheceu. "Você é a filha da Dona Célia, né? Aquela menina sonhadora." Amanda sorriu. "Ainda sou." A senhora segurou sua mão e disse algo que ela jamais esqueceu: "Você provou que dá para sair da dor sem se tornar amarga." Aquilo ecoou como uma bênção. Porque sim, era isso. Ela havia vencido sem se vingar, crescido sem pisar em ninguém, brilhado sem apagar nenhuma luz. Um documentário sobre sua trajetória foi lançado na Netflix, intitulado Renascida da Traição. O filme contava, com riqueza de detalhes, todos os momentos que mudaram Amanda, a amizade com Julia, o golpe, a humilhação, a superação, os projetos, o impacto. Milhares de pessoas ao redor do mundo assistiram, se emocionaram, compartilharam. E mais do que isso, começaram a agir. Movimentos foram criados. Escolas usaram o filme em debates. Empresas convidaram Amanda para treinar lideranças com foco em empatia, ética e propósito. Sua dor havia se tornado política pública, ferramenta de transformação. Um simples ato de levantar após a queda mudou o rumo de incontáveis vidas. O tempo passou. Amanda envelheceu. Os cabelos brancos começaram a aparecer. Mas ela continuava com o mesmo brilho no olhar. Sua agenda estava mais tranquila. Dava prioridade a momentos simples. Cozinhar com amigos, ler na varanda, caminhar descalça no quintal. A intensidade de antes deu lugar à profundidade. E um dia, sentada sozinha em um banco de praça, escreveu em seu diário: "Não me arrependo de ter confiado em quem me traiu, porque foi a queda que me ensinou a voar." E ao fechar aquele caderno, sentiu que sua missão estava completa. Em uma homenagem especial, recebeu o título de Guardião da Esperança pela ONU. No discurso, disse: "Eu não sou diferente de nenhuma de vocês. Eu só fiz uma escolha, não deixar que a dor me definisse. E é isso que eu peço hoje, escolham a si mesmas. Sempre." A plateia se levantou. Aplaudiu por minutos. Mas Amanda chorou mesmo foi ao descer do palco e ser recebida por uma fila de jovens negras, periféricas, mães solo, estudantes, empreendedoras, todas dizendo: "Você salvou minha vida." Porque no fim, é isso que conta. A vida que a gente salva enquanto salva a nossa.